Saudações cordiais a todos, me chamo Rudy Vansicotti, sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciências Naturais da Universidade Federal de Sergipe e o trabalho ao qual vou apresentar também teve a colaboração dos seguintes autores: José Bonfim Santiago Júnior, Marcos Vinícius Meiado, Deise Maria Furtado de Mendonça. O título do trabalho é Neuroepidemiologia, um estudo com população da região de saúde de Lagarto, no estado de Sergipe. E aqui eu trago as doenças neurodegenerativas, elas sendo, de forma geral, ocasionam a morte dos neurônios presentes no sistema nervoso central, como também no sistema nervoso periférico. Essa morte neuronal, ela pode causar alterações cognitivas, sensoriais, psiquiátricas, motoras ou autonômicas, podendo se apresentar tanto de forma exclusiva, como também de forma combinada. A classificação que as doenças neurodegenerativas recebem, segundo o acometimento dela, se dá de forma familiar, essa ocasionando um percentual pequeno da população, cerca de 10%, onde o paciente diagnosticado, entre os seus familiares, já possui um outro familiar que também possui o mesmo diagnóstico. E também a segunda forma de classificação é a esporádica, essa sendo a mais comum, identificada, cerca de 80% da população, e ela não possui um fator determinante a esse acometimento. Elas também são doenças progressivas, incapacitantes e possuem um alto grau de morbimortalidade. Não possuem cura, o que acontece cerca de alguns pacientes, após o diagnóstico, de 3 a 5 anos é o tempo de vida dele. Não possui tratamento efetivo para a sua promoção da cura, sendo que o tratamento através de uma equipe multiprofissional, onde tem fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, entre outros, atuam para promover a melhor qualidade de vida, além também de um tratamento farmacológico. São doenças multifatoriais, porque não existe um único fator associado à doença. Podem ser acometidas por fatores genéticos, ambientais ou epigenéticos. Não são doenças de notificação compulsória, o que significa que após o paciente ser diagnosticado com determinada doença neurodegenerativa, essa doença não recebe a notificação para as secretarias municipais, onde é realizado um banco de dados epidemiológico. Qual é a questão aqui? Os levantamentos epidemiológicos, eles dão base, eles dão alicerce para as pesquisas básicas, como também pesquisas clínicas, com determinadas populações e enfermidades. O objetivo aqui do trabalho é realizar um levantamento epidemiológico de pacientes acometidos por doenças neurodegenerativas em municípios da região de saúde de Lagarto, no estado de Sergipe. Como metodologia do trabalho, este trata-se de um estudo analítico, descritivo, com delineamento de corte transversal, onde a amostra para esse trabalho trata-se de pacientes que tenham sido acometidos por doenças neurodegenerativas, onde os critérios de exclusão foram qualquer paciente que não possuísse uma doença neurodegenerativa, isso incluísse doenças neurológicas, ou então aqueles pacientes que ocorriam de suspeita de ter uma doença neurodegenerativa, mas que ainda não tenham sido diagnosticados, confirmado por um médico neurologista, compondo então a amostra final apenas para aqueles pacientes que já tivessem um diagnóstico confirmado por um médico neurologista. O período desse estudo ocorreu de setembro de 2020 a dezembro de 2020 e ele foi realizado na região de saúde de Lagarto, onde compõem os seguintes municípios: Lagarto, Simão Dias, Salgado, Riachão do Dantas, Tobias Barreto e Poço Verde. Nos resultados, aqui eu trago a prevalência das doenças neurodegenerativas. Essa prevalência se refere à região de saúde de Lagarto, composta por todos os municípios, onde temos todas as doenças identificadas neles, respectivamente, onde foram identificadas a ataxia espinocerebelosa, esclerose lateral amiotrófica, atrofia espinal muscular, doença de Huntington, Charcot-Marie-Tooth, doença de Alzheimer e doença de Parkinson, onde aqui nesse gráfico nós podemos identificar que a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson tiveram maiores prevalências entre os municípios pesquisados,
com 37,5 e 48,9 respectivamente em cada uma. Aqui eu trago já as doenças identificadas na região de Sal de Lagarto, só que nos seus respectivos municípios, onde aqui temos a ataxia espinocerebelosa, foi identificada apenas no município de Riachão do Dantas. A esclerose lateral amiotrófica e doença de Huntington, ambas foram identificadas apenas no município de Lagarto e Tobias Barreto. A atrofia espinal muscular foi identificada apenas no município de Lagarto. A Charcot-Marie-Tooth foi identificada no município de Lagarto, Riachão do Dantas e Tobias Barreto. A doença de Alzheimer, dentre todos os municípios que compõem a região de Sal de Lagarto, foi identificada em todas, com exceção do município de Riachão do Dantas, enquanto a doença de Parkinson é a única presente em todos os municípios que compõem a região de saúde de Lagarto. Quanto à prevalência do sexo entre os pacientes em relação a todas as doenças neurodegenerativas identificadas, o sexo feminino prevaleceu com 58% dos casos contra 42% do sexo masculino. E essas doenças prevalentes com maiores prevalências do sexo masculino foram identificadas entre as doenças de Charcot-Marie-Tooth, doença de Huntington, esclerose lateral amiotrófica e doença de Alzheimer em Lagarto. Todas as demais doenças teve maior prevalência do sexo masculino. Nas doenças da ataxia espinocerebelosa, Charcot-Marie-Tooth, doença de Parkinson, no município de Riachão do Dantas, tendo todas as outras doenças, respectivamente, com a maior prevalência no sexo masculino. A doença de Alzheimer, doença de Huntington, esclerose lateral amiotrófica, no município de Tobias Barreto. Consequentemente, todas as outras doenças teve maior prevalência no sexo masculino. E a doença de Alzheimer teve maior prevalência do sexo feminino nos municípios de Salgado, Simão Dias e Poço Verde, sendo os demais a prevalência com o sexo masculino. A média de idade identificada entre as doenças foi a ataxia espinocerebelosa, com média de idade de 44 anos entre os pacientes. Esclerose lateral amiotrófica, com média de idade de 40,5 anos de idade. Atrofia espinal muscular, com média de idade de 20 anos. Doença de Huntington, a média de idade de 41 anos. Charcot-Marie-Tooth, média de idade de 23,3 anos. Doença de Alzheimer, com a média de idade de 80,1. E a doença de Parkinson, com média de idade de 70,4. Aqui nessa tabela nós podemos identificar que a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson, ambas possuem uma maior população idosa entre os pacientes identificados, em relação a exemplo da atrofia espinal muscular e a Charcot-Marie-Tooth, que tem a maior população jovem. Aqui, como conclusão do trabalho, nós podemos identificar a importância dos estudos epidemiológicos, pois eles dão base para qualquer outra pesquisa básica ou clínica proveniente daqueles dados coletados. Além do mais, os estudos epidemiológicos, eles realizam uma melhor promoção de saúde à população, podem também identificar a demanda daquela população a partir do momento que sabe o seu quantitativo e os tipos de doença ali identificados, e também podem melhorar os planos de saúde, tanto municipal quanto estadual. Eles, como eu falei, auxiliam na demanda e também reformulações de políticas públicas e ajudam na promoção de melhor qualidade de vida. Aqui eu queria agradecer ao CEBITA, à Universidade Federal de Sergipe e ao Departamento de Biociências. Além do mais, eu gostaria de agradecer ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Naturais e também ao Laboratório de Neurobiologia das Doenças Degenerativas do Sistema Nervoso, ao qual faço parte. Obrigado e desejo um bom evento a todos.